Olá pessoal, vamos começar o segundo vídeo da nossa primeira aula. Bem, nosso segundo vídeo vai se basear na seção 2.1, que fala como formular um resultado matemático, fala sobre sentenças abertas e quantificadores. Essa nossa seção 2.1, ela começa justamente fazendo um comentário sobre a ideia formal de matemática, né? Que a matemática não considera afirmações informais. Então, comenta, por exemplo, que no dia a dia a gente pode dizer a alguém assim: espere um minutinho, espere um minuto. E isso, na verdade, significa 2, 3, 4, 5 minutos. Na matemática, quando a gente fala em um minuto, a gente está falando especificamente de 60 segundos. Nem mais, nem menos do que 60 segundos. É claro que no dia a dia, se a gente for sempre falar de forma bem matemática, a gente vai se tornar um chato. Mas a gente precisa entender que quando se fala de matemática, as nossas sentenças, as nossas afirmações, elas devem ser precisas, formais. Tá certo? Então, começamos pelo conceito de sentença ou proposição. Bem, chamamos de frase a um conjunto de palavras, incluindo os sinais de acentuação e pontuação ou símbolos matemáticos que se relacionam para comunicar uma ideia. Ou seja, uma frase ela pode ter palavras com suas acentuações, vírgulas e pontos, etc. E ela também pode ter símbolos matemáticos que se juntam para comunicar uma ideia. Isso é uma frase. Agora, uma proposição ou sentença é uma frase que, no nosso caso, pode incluir apenas símbolos matemáticos, mas ela tem que cumprir 3 pré-requisitos para se tornar uma sentença. O primeiro, apresenta-se de forma estruturada como uma oração, com sujeito, verbo e predicado. A segunda, ela tem que ser afirmativa declarativa, não pode ser uma pergunta nem pode ser uma exclamação. Então não pode ser interrogativa nem exclamativa. A terceira tem que satisfazer o princípio do terceiro excluído e tem que satisfazer o princípio da não contradição. O terceiro excluído é o princípio que garante que uma sentença é falsa ou verdadeira, não havendo uma terceira alternativa. E o princípio da não contradição é o princípio que assegura que uma sentença não pode ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo. Então, para que nós tenhamos uma sentença, nós precisamos ter esses 3 critérios. Tem que cumprir os 3 critérios para ser uma sentença. Perceba que uma sentença ou proposição é uma afirmação de significado preciso, não admitindo ambiguidade. E em matemática, as ideias precisam ter essas características. Então, nos interessa o estudo das sentenças matemáticas. Bem, aí vamos aos exemplos. Primeiro exemplo: a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Isso é uma sentença. Tem sujeito, tem verbo e tem o predicado. O sujeito, a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo. O verbo ser, aqui representado pela terceira pessoa, e igual a 180 graus é o predicado dado ao sujeito. 87 é menor do que 85 ao quadrado. Também é uma sentença. Você tem 87, você tem o verbo ser novamente, é menor do que 85 ao quadrado, é o predicado. Existe x pertencente a R positivo, tal que x é menor do que 0,1 e x ao quadrado é maior do que 10. Aí já vale uma primeira observação. A primeira sentença e a segunda sentença são verdadeiras. Essa terceira sentença não é verdadeira, essa terceira sentença é falsa. Bem, mas é sentença, porque uma sentença ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Ela só não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo ou um outro critério qualquer que não seja nem verdadeiro nem falso. Não tem que valer o princípio do terceiro excluído
e tem que valer o princípio da não contradição. 4. Raiz de 2 não pertence aos naturais. Também é uma sentença, e é uma sentença verdadeira. 5. Todo número par é divisível por 3. É uma sentença falsa, mas é uma sentença. 6. Para todo x pertencente a R, temos 2x² mais 8x menos 10 menor do que 0. Ou x é maior ou igual do que 1, ou x é menor ou igual que menos 5. Também é uma sentença. Algumas continhas podem levar você a concluir que essa é uma sentença verdadeira. O Brasil é o maior país da América Latina. É também uma sentença verdadeira, mas não é uma sentença matemática. Raiz de 3 mais raiz cúbica de 2 é maior do que a raiz cúbica de 3 mais a raiz cúbica de 2. E raiz de 3 mais raiz de 2 é menor do que a raiz cúbica de 3 mais a raiz cúbica de 2. Bem, na verdade aqui nós temos duas sentenças, né? São duas frases formando uma oração e novamente estamos diante de uma sentença falsa. Essa sentença não é verdadeira. Algumas continhas podem mostrar isso. Fica a encargo de vocês fazerem as contas para verificar que é uma sentença falsa. 3 mais 9 igual a 11. Essa é uma sentença falsa também, né? A gente percebe que é uma sentença falsa com mais facilidade, porque é mais fácil fazer a conta 3 mais 9. Mas também é uma sentença falsa. Se A1, A2, AN forem os termos de uma progressão aritmética, então a soma desses termos é igual a n vezes A1 mais AN dividido por 2. É a conhecida fórmula da soma da PA finita, né? Com finitos termos, quantidade finita de termos. É também uma sentença verdadeira. E mais uma. X pertence a R, x² menos 16 e x² menos 16 é maior do que 0, implicam que x é maior que 4 ou x é menor que menos 4. Também é uma sentença verdadeira, que você consegue verificar fazendo o estudo do sinal dessa expressão, x² menos 16. Bem, vamos detalhar um pouquinho melhor o conceito de sentença para não restar nenhuma dúvida. Veja que 1/9 mais 9 não é uma sentença. Veja que 1/9 mais 9 não está fazendo nenhuma afirmação, está faltando aqui um verbo, tem até um sujeito, mas não tem um verbo e não tem predicado, não foi afirmado nada sobre 1/9 mais 9. Porém, quando você diz 1/9 mais 9 igual ao 82 sobre 9, ou seja, você tem um sujeito, você tem um verbo, né? É igual, o verbo ser aparece novamente, igual a 82 sobre 9 é exatamente o predicado. Nesse caso, essa sentença é uma sentença verdadeira. E 1/9 mais 9 igual a raiz de 5 também é uma sentença. Nesse caso, uma sentença falsa. Então aqui não é sentença, porque aqui nós não temos verbo e predicado. Aqui é sentença e aqui também, sendo que essa é uma sentença verdadeira e essa é uma sentença falsa. Bem, a frase 10/9 é maior do que 9/10 é uma oração, mas não é uma sentença, porque é interrogativa. Para a gente ter uma sentença, ela precisa ser afirmativa. A frase 2x mais 6 igual a 3 é uma oração, mas também não é uma sentença, pois não vale o princípio do terceiro excluído. Por quê? Porque vai depender do valor do x que a gente colocar aqui. Então, ora a sentença vai ser verdadeira, ora a sentença vai ser falsa. Qual o valor que a gente vai colocar aqui? Bem, passo 6 para o outro lado, fica 3 menos 6 dá menos 3 dividido por 2. Então, menos 3 sobre 2 faz com que essa sentença seja verdadeira. Outro qualquer valor de x vai fazer com que a sentença seja falsa. Então, ora ela é verdadeira, ora ela é falsa. Não se evita o terceiro excluído. Bem, costuma-se chamar esse tipo de sentença, esse tipo de frase, que na verdade não é uma sentença, de sentença aberta. Apesar do incômodo de chamar de sentença algo que não é uma sentença,
mas já se popularizou chamar esse tipo de frase em que há uma variável, ainda há algo a ser definido, de sentença aberta. Aberto exatamente por isso, porque dependendo do valor de x que você coloca, você vai ter verdadeiro ou falso. A frase, ele é um bom jogador de futebol, também é uma sentença aberta. Se esse ele, por exemplo, for eu, essa é uma sentença falsa, né? Se você colocar Alcindo é um bom jogador de futebol, é uma sentença falsa. Mas se você colocar o meu amigo Rinaldo, por exemplo, Rinaldo é um bom jogador de futebol, passa a ser uma sentença verdadeira. Bem, precisamos confirmar, né? Precisamos ver o Rinaldo jogando para ver se é verdade. Quanto a mim, eu garanto. A frase x² mais y igual ao cosseno de z ao quadrado é também uma sentença aberta. E nesse caso, ela está aberta em várias variáveis, né? No x, no y e no z. Você vai precisar dizer quem é o x, quem é o y e quem é o z, para que essa sentença passe a ser verdadeira ou falsa, essa sentença aberta. Nessa daqui, por exemplo, a única variável é esse ele aqui. Você substituiu, bastou. Aqui apenas o x. E nessa daqui, uma sentença aberta com várias variáveis. Bem, seguiremos então, ainda nesse nosso tópico aqui na seção 2.1, no próximo vídeo.